Fala, Tex, beleza? Sejam bem-vindos ao segundo programa, nosso segundo episódio aí do Bate-Papo com Especialista. E nosso segundo episódio é muito mais do que especial, galera. A gente tem um convidado de honra aí, o nosso querido Lisandro, e o Jefferson vai apresentar ele, falar um pouquinho mais aí. Fala aí, Jeffão. É isso aí, Pablinho. Hoje a gente está com um convidado especial aí e vocês vão gostar bastante, galera. A gente está trazendo aí, ele vai falar um pouco sobre um assunto, né, sobre uma linguagem que muitos aí desconhecem, né, tipo, alguns acham que está no esquecimento, mas está muito em alta aí. Ele vai falar um pouco mais sobre isso para vocês. Então, eu vou abrir espaço aí para o nosso querido Lisandro se apresentar. Fala aí, Lisandro. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Lisandro Kennedy, eu tenho 30 anos. Eu trabalho com programação há aproximadamente, acho que uns 10 anos. Profissionalmente, eu iniciei na carreira com a linguagem de programação PHP, e é isso. Eu tive boas experiências no início da minha carreira com essa linguagem, foi a que pagou o meu salário por muito tempo, né? Mas ela é uma linguagem que muitas pessoas subestimam ela, entendeu? E ela tem hoje as pessoas ainda têm uma visão sobre a linguagem que ela é muito, é uma visão muito rudimentar do que a linguagem já foi para o que ela é hoje. Ela mudou muita coisa. Hoje, por exemplo, acabou de sair a versão 8.4 do PHP, né? E essa versão, ela veio trazendo algumas melhorias. A versão 8 já foi uma melhoria muito discrepante, que já foi incrementada dentro do ecossistema do PHP, mas é basicamente isso. Deixa eu iniciar te fazendo uma pergunta, Lisandro. Cara, você é formado? Você já é formado? Eu sou formado e pós-graduado em arquitetura de cloud computing. Apesar de eu ter começado com programação, no início da minha carreira, eu sempre tive muita dificuldade em programar. Eu tinha um pouco de dificuldade para entender, porque é difícil. Inicialmente, é difícil de você começar a pegar e a entender alguns conceitos, né? E eu sempre tive essa característica de ter um pouquinho de dificuldade no início, mas depois que a gente aprende, a gente consegue deslanchar e até incrementar e melhorar aquilo que já existe, né? Então, eu sempre tive uma paixão muito grande. Antes de eu ser programador, eu construía já scripts de automação que conseguiram otimizar algumas rotinas dentro do setor da saúde pública, que às vezes levava ali 3 a 4 dias para fazer, a gente conseguiu reduzir para 40 minutos aproximadamente, só com script de automação. Então, eu sempre curti muito essa questão de automatizar rotinas, automatizar processos, e para agilizar e trazer mais produtividade para o dia a dia. Que massa, Leandro. E, assim, a gente sempre vê nessa questão, a faculdade é importante fazer, não é importante? Na sua perspectiva, o que você tem a dizer para os nossos espectadores, para quem está começando, para quem está buscando aí se qualificar? Olha, o meu ponto de vista, ele é um ponto de vista que pode ser um pouco complicado, tá? Porque, assim, eu, particularmente, eu enxergo que a faculdade, se ela for bem feita, ela tem um valor muito, muito para agregar dentro da sua carreira. E o que eu digo como uma faculdade bem feita? Normalmente, as faculdades federais, elas trazem um aprendizado, uma dificuldade ali para o aluno, para quem está estudando, que o cara que consegue passar por aquilo, ele vai ter uma facilidade, com certeza, na carreira dele. Vai ter um embasamento técnico até, vai ter uma base teórica para estar entendendo muito bem como que os processos funcionam, saca? Mas, na minha opinião, se for para você simplesmente fazer uma faculdade, eu diria que a faculdade, ela representa também, para mim, mais que um contrato social, né? É só para dizer, cara, tá aqui, eu tenho a facul, beleza, mas e aí? Eu já vi muita gente formada que, por exemplo, que não consegue, às vezes, entregar 1% de um resultado que pessoas que não têm faculdade entregam, entendeu? Por pessoas que aprenderam de fato, a enxergar a entrega do valor e não simplesmente só pegar um diploma e falar, tá aqui, tô formado, agora me entrega, entendeu? Cara, eu tenho esse mesmo ponto de vista, né? O que você acha aí, Jeffão, também? Não realmente, Pablo, eu acho que é muito do que o Lisandro falou. Se você
faz a faculdade, se matriculou e vai fazer a faculdade, vai cursar, vai seguir certinho ali, fazer o que foi proposto, as tarefas, se propor a fazer um projeto, a estudar de verdade ali, você vai aprender. Vai ter valor para você ali no seu início de carreira. Agora, se você só quer fazer por ter um diploma, isso não vai fazer diferença nenhuma, né? Assim, é claro que em algumas questões você vai, às vezes, pleitear um cargo acima, vai pedir esse diploma, né? Acho que nesse momento ele é solicitado, mas para isso, se você só for fazer por questão de diploma, vai ser nesses casos que você vai precisar dele, né? Não vai, muita gente fala assim, a faculdade não somou nada, porque muitas das vezes você não se entregou ali, não realmente abraçou aquilo, né? Com certeza, velho. Estou cursando uma faculdade porque eu quero aprender. Então, tipo, tem muito disso. Eu cursei também, tive colegas fazendo justamente isso. Pô, o cara tava lá, tava pagando mensalmente, tava indo todos os dias, mas não tava ligado no assunto. Então, quer dizer, eu chegava no final de semestre, bombava, porque ia ver lá, o cara não estudou. Aí falava, pô, essa faculdade é muito ruim. Mas, pô, você tá estudando mesmo? Você tá pegando, você tá se propondo a fazer o que os professores estão colocando aí para você? Às vezes não, né? Então, realmente, eu acho que a faculdade, você colocou um ponto aí que ela vai depender muito de você, do seu propósito com a faculdade, né? Que você acha, Paulo? Exatamente. Exatamente. É o que eu falo, é mais a questão de você ter um contrato social, porque assim, às vezes você vai precisar pleitear alguma determinada vaga de emprego que vai exigir de você que você tenha um nível superior, ou que você tenha uma certa graduação, ou até mesmo uma certificação específica para você estar entrando naquele cargo, entendeu? Então, na minha visão, você aprende muita coisa se você fizer a faculdade bem feita, mas você aprende muito mais na vivência no dia a dia, entendeu? É que nem eu falei, no início da carreira, eu me preocupava muito com essas questões teóricas, e aí eu comecei a entender que, cara, a teoria é legal, é importante, mas a teoria não entrega valor, não entrega resultado. O que no final das contas o cliente precisa, ou a pessoa que você está desenvolvendo o sistema, é entregar um valor de forma objetiva, simples e que seja usual, entendeu? Então, e a faculdade dificilmente ela vai te trazer essa visão, entendeu? É o que eu falo, ela vai te ensinar, só que até certo ponto. E às vezes, dependendo até da instituição, nem vai te ensinar tanto o que você realmente precisa saber no dia a dia, entendeu? Por exemplo, no dia a dia, quando você começa a entrar no mercado de programação, você se assusta com a quantidade de coisas que você precisa estudar. É HTML, é CSS, é JavaScript, bastante coisa. É uma linguagem de back-end, é MySQL, Cloud Computing. Cloud Computing. Aí você começa a ver essa montoeira de coisa, frameworks de JavaScript, tem vários. Aí o cara que tá, o estudante fica nervoso vendo tudo isso, né? Aí o estudante olha para aquilo e é muito natural dele que ele tem aquele problema, tipo assim, pô, e aí, qual que é a melhor linguagem para me aprender? Cara, escolhe uma, entendeu? E vai. Escolhe, se você estiver trampando numa empresa, vê qual que é o core daquela empresa. O core daquela empresa é C#, mano, escolhe o C#, estuda aquilo e não fica se fazendo a pergunta, cara, será que eu estou no caminho certo? Será que... É só você olhar para a linguagem, porque é o core da empresa e para o mercado, entendeu? E aí você vai ter essa noção de que isso vai se isso vai te agregar um valor ou não. Futuramente, você vai precisar até saber múltiplas linguagens, mais de uma linguagem, entendeu? Porque hoje o mercado ele tem exigido muito isso, ele tem exigido de profissionais que... eles não são profissionais, por exemplo, antigamente nós tínhamos a separação, antigamente não, nós ainda temos a separação front-end, não, eu só mexo com front, não, eu sou design, não, eu sou back-end. Hoje, para a maioria das vagas de empresa que a gente tem visto, eles exigem que você tenha uma noção de entregar, de fato, um valor de forma geral, que você tenha um pouco de conhecimento de cada coisa, saca? Sim. Então, é importante que você tenha essa visão de que, cara, teoria é da hora, facul, beleza, mas no final das contas, e aí? O que você produziu? O que você entregou de valor? Você consegue fazer, né? Exatamente. Até onde vai, né? Isso. Sim, teve uma mudança muito grande, né? O mercado mudou muito. Hoje, para você conseguir uma vaga, que nem você falou, acho que eu e o Pablo percebeu muito bem isso, né? Tipo, a questão de, você ficar estudando um monte de coisa ao mesmo tempo também, às vezes não adianta nada, porque você vai ficar, experimentando e você não sabe nada.
Mas, como você disse, pô, estuda onde você quer chegar. Pô, eu quero entrar às vezes você está numa empresa, estuda fora da empresa. Ou se não, você ainda não está dentro de uma empresa trabalhando, mas, pô, foca, estuda a empresa, descubra qual é a linguagem que a empresa trabalha e estuda ela. Pô, eu quero entrar naquela empresa, então estuda qual é o core da empresa, que aí você tem mais chance de entrar Exatamente. naquela privada. Eu acho que isso Eu acho que é um muito dos bom. pontos importantes aí que o Jefferson falou é isso, né? Para a gente, de fato, começar a se inserir no mercado, né? Ou almejar aquela vaga que a gente tanto almeja, né? A gente precisa estudar a respeito da empresa em específico que a gente está ali se candidatando na vaga, né? Muitas pessoas, às vezes, se candidatam a uma vaga e elas nem sequer sabem sobre a empresa. Então, elas não sabem quem é a empresa, quando foi fundada, qual que é o objetivo, se é consultoria, o que é. E, cara, isso conta demais para qualquer tipo de entrevista, né? E uma parada que, tipo, eu pensei, eu troquei uma ideia com um amigo meu hoje, que eu acho até interessante, retomando um pouco o que o Lisandro falou, essa questão da faculdade, né? E, cara, esse colega meu, ele acabou de entrar e tá fazendo ciências da computação. Primeiro ano e não trabalha na área, né? E, cara, eu trocando muita ideia com ele, conversando muito sobre essa questão de aonde que eu devo focar, o que eu tenho que fazer, como que funciona, né? Porque, assim, muitas pessoas hoje, elas veem a prática, a teoria na faculdade, né? Elas veem a teoria, só que, cara, muito na teoria, a gente aprende na faculdade, cara, muita matemática. A matemática, ela é importante? Sim, muito importante, né? Essa minha percepção que eu tenho. Dentro da faculdade é extremamente importante a gente aprender por uma questão até de raciocínio lógico. Então, para a gente pensar e estruturar alguma coisa, eu acho que é extremamente importante. Só que, cara, nem sempre na prática é assim. Então, a gente tem que tirar um pouco esse estigma de que a faculdade, a faculdade, sim, ela é muito importante, ela tem o seu peso ali, só que a gente tem que ter essa discrepância entre a faculdade e o mercado. São coisas totalmente diferentes ali, né? Exatamente. Como eu falei, eu já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que realmente tinham, eram formadas e elas tinham uma certa dificuldade para entender a base das coisas, entendeu? Eu, por exemplo, como eu disse, no início da minha carreira eu tinha muita dificuldade com programação mesmo, entendeu? E até eu começar a entender aquilo, e até eu começar a pegar a experiência e entender de fato como eu poderia implementar um código que poderia ser testável, implementar um código que poderia ser reutilizável, eu apanhei muito. E é natural no início isso. Isso é muito normal de acontecer, entendeu? O mais importante de tudo que você tem que se apegar é, cara, eu estou conseguindo entregar? Tô. Não está exatamente do jeito que eu gostaria de fazer, mas isso aqui é o que eu consigo fazer hoje. E você refinar o seu conhecimento com o passar do tempo, entendeu? Então, estratégias que você pode estar utilizando até mesmo para você conseguir melhorar um pouco as suas técnicas de desenvolvimento, e eu utilizei muito disso. Eu comprava vários cursos da Udemy, né? E desses cursos que eu comprava, às vezes por exemplo, eu queria aprender PHP. Bom, beleza, estou aqui trabalhando na empresa, trabalhando com PHP, e eu vou comprar os cursos. Eu comecei a fazer os cursos de PHP, e aí eu ia lá, comprava um curso, fazia aquele curso. Aí depois eu comprava um outro curso e eu começava a ver que tinha já conceitos que eu já tinha visto no outro curso. Aí eu falei, cara, então eu vou pular para a parte prática do projeto. E isso é enriquecedor demais, porque aí você começa a ter experiências de visualizar como que você pode implementar outros projetos, né? Como que você pode montar uma estrutura, como que funciona uma arquitetura, entendeu? E aí você começa a se aprofundar um pouco mais. No final das contas, você consegue montar para você, e é muito importante que você tenha o seu GitHub, né? Você consegue montar para você como se fosse uma espécie de um repertório ou de um código onde você viu conceitos que você achou interessante em um, e aí com o passar do tempo e a experiência você viu outro conceito em outro lugar, e aí você vai juntando isso vai formando a bagagem e a experiência, além de você trabalhar em projetos, né? Porque a realidade também, o curso, ele é legal, ele é interessante, mas a realidade ali, o dia a dia, ela vai exigir que você também tenha um certo molejo, né? Então, exatamente. Você precisa saber ali pesquisar, é muito importante que você saiba pesquisar, entendeu? As pessoas, no início da carreira, eu achava que eu tinha que gravar tudo na cabeça, e não é assim, entendeu? Você
o que você precisa fazer é saber pesquisar. Então, o conceito até de sênior é o quanto você já se lascou e o quanto você já pesquisou, entendeu? Então, você se torna pesquisar, de fato, uma solução ou uma resposta para você tentar resolver determinado problema, entendeu? Com foco sempre no problema, em resolver o problema e entregar valor. Não, valeu, isso aí. Pô, ficou a dica, hein, galera? O importante é pesquisar. Isso aí é realmente importantíssimo, galera. Muita gente, às vezes, fica só limitada ao Hugo, só, tipo, e, pô, toda linguagem, todo framework tem uma documentação. Então, vai estudar a documentação, né, Leandro? Eu acredito que, tipo, você vai encontrar tudo o que você precisa ali. Os cursos ainda vão te dar a base, mas, assim, sempre importante estar envolvido ali com o projeto para você já ter essa dinâmica, esse molejo, como o Lisandro disse, né? Você tem que ter essa manha de como funciona trabalhar em um projeto, né? Trabalhar com ferramentas de versionamento, né? GitHub, DevOps. Vai experimentando, vai testando, porque isso aí no dia a dia a gente usa constantemente. E, assim, no início você vai acabar pegando um pouco se você não estudou isso, mas com o tempo você vai ver que isso daí é como andar de bicicleta. Daqui a pouco você já está fazendo, você nem percebe, você já está... Né? Exatamente, é o que vocês comentaram, a prática, né? Eu acho que é a prática, velho. Exato. E aí até um ponto que é interessante, como eu comentei no início ali, quando eu não tinha essa prática ainda, eu fui fazendo esses treinamentos, e aí eu me sentia incomodado, porque eu olhava assim e falava, cara, como é que eu posso entregar alguma coisa, ou como é que eu posso somar com o conhecimento que eu tenho? Ou se eu não tenho, como que eu posso agregar? E aí eu comecei a enxergar, dentro da empresa que eu havia entrado, oportunidades no sentido assim, eu percebia que entrava um dev novo, levava ali um dia para montar o ambiente, 2 dias, às vezes, para montar o ambiente do cara. Aí eu comecei a pegar isso e falar, cara, peraí, vamos tentar otimizar esse tempo? Como que a gente pode fazer isso? Na época, estava começando a ascensão do Docker, né? E aí eu comecei ali a estudar um pouco mais sobre o Docker, e aí eu comecei a ter uma ideia de como que funcionava. Apanhei muito para entender, muito, muito. Que ano que era, mais ou menos? Cara... Você lembra? Assim... novamente entregando a idade do homem. eu não me recordo, mas vamos colocar ali que era 2017, eu acho. Mais ou menos ali, né? Que eu precisava entregar, eu já fazia algumas coisas, mas oficialmente ali que eu comecei a pegar mesmo numa empresa foi a partir de 2017, 2018, mais ou menos. Pode crer. E aí, essa questão de você enxergar um problema e tentar achar uma solução para ele foi super válida, porque com isso eu comecei a aprender a empacotar as aplicações, né? Criar como se fosse um roteiro para criar aquele ambiente, empacotar de fato aquele ambiente de desenvolvimento, e isso começou a otimizar e entregar valor. Em pouco tempo, eu achei muito foda, porque, tipo assim, muito dev sênior começou a vir me perguntar como que ele poderia fazer determinada coisa no Docker. Então, eu passei a me tornar meio que uma referência com o Docker. Eu falei, bom, já estou conseguindo contribuir de alguma forma. E aí eu comecei a estudar, e isso foi dando... fui refinando as habilidades, fui melhorando. Eu já programava, mas era de uma forma assim... vamos supor assim, não, o objetivo da empresa não era programação. Entendeu? Eu criava CRUDs e as coisas, mas era mais para tentar agilizar algumas rotinas dentro de um outro emprego que eu trabalhei. Entendeu? E é isso. Bom, massa então, Lisandro. Pô, você falou então que na empresa vocês não trabalhavam com desenvolvimento ali ainda, né? E não. Eu sei que você é sênior hoje, né? Sênior desenvolvedor, sênior PHP, certo? Uhum. Trabalha com outras linguagens também, mas você é especialista ali com PHP, certo? Perfeito. Show. Então, conta para nós aí como foi mais ou menos essa questão aí de... como foi essa trajetória? Você falou para a gente já um pouco, né, que lá você começou a pegar quando foi o nascer ali do Docker, né, começou a ter uma alta, você acabou ganhando uma certa atenção para você ali, porque você acabou estudando bastante, então você fala que tipo, o sênior começou a te perguntar, então você não é sênior ainda. Conta para nós como foi um pouco mais sobre você. Ô, Lisandro, eu acho que a pergunta que não quer calar, né, Jeffão? Foi amor à primeira vista com o PHP ou foi só por acaso? É isso que a gente quer saber. Cara,
como eu disse, foi tudo que eu queria no início. Eu acho que o que a maioria das pessoas buscam era uma primeira oportunidade numa empresa que fosse realmente voltada para a programação. Porque, como eu disse, eu já vinha antes desse período, desse ano que eu comentei com vocês, eu já vinha estudando e eu já vinha fazendo algumas coisas para uma outra empresa que eu trabalhei, né? Só que eu fazia isso de forma, tipo assim, não era o objetivo do que eu estava alocado para fazer, né? E aí, essa oportunidade de eu trabalhar de fato numa empresa onde era voltado totalmente para a área da tecnologia, ela foi bem importante para mim, entendeu? E aí que eu comecei como eu disse, eu entrei, nos primeiros dias eu estava um pouco perdido, porque eu tinha que entender um pouco mais ali como que era a arquitetura do sistema, e aí eu comecei a entender com o tempo. Depois que eu comecei a entender, era interessante porque não tinha nenhum outro sênior lá, só estava eu como programador. E a maioria das pessoas... E eu tive que aprender as coisas meio que na raça, né? E aí, essa era uma empresa de consultoria, e foi, assim, uma empresa que trouxe, assim, foi meio que um divisor de águas na minha vida, porque eu me entreguei totalmente para aquilo, naquele período. Me entreguei de tal maneira, assim, ao ponto de eu abrir a empresa e fechar a empresa. Às vezes eu já chegou de eu virar à noite na empresa. Eu tinha a chave da empresa, Caramba. Eu virava à noite, às vezes, na empresa, de madrugada, dava 3, 4 horas da manhã, eu estava lá ainda, estudando, tentando entender, ou tentando implementar alguma coisa, ou tentando entregar alguma coisa. Então, essa empresa, ela foi um divisor de águas para minha vida, entendeu? Ali que eu consegui, de fato, a expandir o conhecimento e aprender. E eu participei de projetos que eram grandes, projetos de lugares que tinham grande relevância, né? Era uma empresa de consultoria, mas eu participei de projetos que tinham grandes relevâncias, e eu nunca me fechei, por exemplo, assim, desde quando eu era mais novo, eu sempre me perguntaram uma vez, eu trabalhei numa empresa de planos de saúde, e eu trabalhava como menor infeliz lá. E aí, nessa empresa, eles me perguntaram, tipo assim, e aí, o que você vai querer fazer? Eu falei, cara, eu vou querer aprender um pouco de tudo, porque eu quero ter o conhecimento de um pouco de cada coisa, né? Aí me falaram assim, tipo, não, você não pode fazer isso. Eu falei, como que não? Eu posso fazer sim, eu vou aprender um pouco de tudo, entendeu? Não, mas você tem que escolher uma área e focar só nessa daqui. Você vai ser desenvolvedor back-end, só pode ser isso. Eu falei, não, eu posso ser mais que isso, entendeu? E aí que eu entrei na empresa, eu já entrei na empresa com essa visão, e eu comecei a cuidar um pouco mais da infraestrutura dessa empresa, né? Eu comecei a ter essa oportunidade de estar mexendo ali com partes de infraestrutura do projeto. Dali a pouco eu comecei a mexer com infraestrutura em nuvem. Foi bem interessante uma experiência que eu tive lá, onde o dono da empresa um dia chegou para mim e falou, Lisandro, você já mexeu com a AWS? Aí eu falei, cara, não. E você já mexeu com o Google Cloud? Eu falei, também não. Eu falei, então hoje você vai migrar todos os servidores da empresa da AWS para o Google Cloud, tá ligado? Banco de dados e tudo. Cara, foi o melhor aprendizado da minha vida, foi a melhor experiência que eu já passei na minha vida, entendeu? E eu sou muito grato por ter tido essa experiência, entendeu? Pô, isso somou demais para minha vida naquele período, entendeu? E esse conjunto de oportunidades que eu fui vendo, essas questões de gostar da parte de infraestrutura, gostar da parte de desenvolvimento, de entregar de fato um resultado, né? Um valor que no final das contas é sempre voltado para isso, né? Isso começou eu falei, cara, o PHP, ele fazia parte de tudo isso, mas eu gostava de todo esse outro conjunto de coisas, sabe? Uhum. E isso, para mim, era muito foda, porque poder botar algo em prática, né? E poder ter a confiança de pessoas que falam, não, vai lá, você consegue, cara, isso é sem palavras, entendeu? Muito bom, né? Não, assim, muito legal, né, Pablo, você falar sobre isso, porque já é o segundo bate-papo com especialista, e, pô, esse assunto vem de novo bater aqui, né? Pô, se você quer ser alguém, se você quer ser notado, você quer crescer, cara, não fique fechado no só vou fazer isso, só você, não. Começa a fazer coisas que não foram pedidas para você fazer, cara. Começa, tipo, ser proativo, porque isso que você diz, nada mais que, para mim, cara, você foi totalmente proativo, dedicado, né? Porque a gente vê ali, você poderia muito bem chegar ali, a pessoa falou assim, não, você tem que fazer isso. Você
poderia ser, só isso? Beleza, então para mim é mais fácil. Poderia ser feito isso, certo? Mas não, você escolheu, cara, aliás, você se posicionou de uma forma que, pô, isso daí com certeza é o porquê do seu resultado hoje. Então, quer dizer, Exatamente, você se propôs a fazer além mais, né? Eu acho que falta um pouco disso hoje, né? Eu acho que eu já vi colegas, algumas pessoas que eu vejo fazendo o básico. Cara, faça sempre a mais. Nem o que você tem que fazer ali, beleza, claro, você tem que fazer, mas se você podia fazer um pouco a mais, cara, talvez isso não seja anotado ali do que você está esperando, mas isso vai fazer a diferença para você na frente. Porque, olha aí, você pegou, você não sabia, eu propus para você uma demanda e falou, pô, pode deixar, eu faço isso aí. E uma baita de uma demanda, né? Exato, fez a mudança da Cubinha e a Cris, daí foi no auge, porque, querendo ou não, Cloud Computing agora, né? A gente vê isso aí recente, né? De 2017 para cá, ali é o auge, começou a ter as mudanças a acontecer, tudo essa questão de vir, a AWS já estava grande já no mercado, mas vinha o Google veio o Azure, então a gente começa a ver toda essa mudança e você está ali no meio, já fazendo isso. Então, eu entendo que isso daí realmente foi uma grande mudança para você, que você disse, é muito grave por isso, né? Com certeza. Eu acho legal que a gente escuta, né? A gente consegue perceber quando a pessoa realmente ela é apaixonada no que faz, né, cara? Eu acho que isso é extremamente importante, velho. Você vê que pela fala do Lisandro, você percebe que o cara é apaixonado mesmo. O cara gosta. E o cara gosta, velho. E eu acho que isso é o mais importante, velho. É um dos pontos mais importantes que ele comentou. A gente tem que levantar a mão, tem que se propor a fazer as coisas, porque eu acho que é o mais importante, velho. E você sabe uma coisa que era bem assim interessante, a mentalidade que eu sempre tive, as pessoas nessa empresa que eu passei, eu vi alguns desenvolvedores reclamando de salário, eu vi alguns desenvolvedores reclamando de porque explora, porque qualquer outra coisa, enfim, eu nunca parei para olhar diretamente para isso, entendeu? Pelo contrário, quando eu fui para essa empresa, eu cheguei a ganhar quase R$1.000 a menos do que eu ganhava no outro lugar que eu estava. Eu abri mão, eu dei 2 passos para trás para conseguir pegar impulso para ir mais para frente. E a mentalidade, quando eu cheguei lá, foi o seguinte, eu falei, cara, eu quero aprender o máximo de coisas o possível, e eu quero pegar o máximo de conhecimento que eu vou adquirir, entendeu? E todo projeto que me colocarem, toda coisa que me derem oportunidade para mexer, vai ser muito bem-vindo para mim, porque é um conhecimento que eu preciso obter, entendeu? E eu não estou fazendo isso pela empresa, eu estou fazendo isso primeiramente por mim, porque a maior riqueza que nós temos é o nosso conhecimento, entendeu? Então, o nosso assinado embaixo. O nosso conhecimento, quando você tem a experiência, quando você junta com o aprendizado, com todos os outros conjuntos de informações que você consegue juntar, é isso que mostra o seu valor, entendeu? É o seu conhecimento, é a sua forma de lidar com as coisas, é a forma sua de você enxergar as oportunidades de fato, entendeu? E de não visualizar as coisas, tipo assim, estão me explorando. Cara, pelo amor de Deus, entendeu? Realmente, e quem é disso? Faça por você. Chega muita gente. Mas chega muita gente para falar isso, né? Pô, para reclamar, cara, sempre tem alguém, mas é aquele negócio. Se você deixar dar brecha para essas pessoas invadir o que você pensa, cara, você vai se tornar uma pessoa infeliz, porque, assim, você acaba esquecendo o que você aceitou lá atrás, que você aceitou um contrato para estar ali, para dizer, pô, se reclamar que paga pouco, depois que você aceitou, porque foi uma proposta, você poderia dizer não, e falar, não quero isso agora ou depois. Então, é muito do seu propósito, que você disse. Para você ali, o propósito seu foi dar 2 passos para trás, para pegar impulso e seguir para frente. E é muito disso. Exato. E aos poucos também, aos poucos você vai começar, quando você começar a ter as experiências e os conhecimentos, isso vai vir de uma forma natural. Eu vejo muita gente que está achando que vai entrar hoje no mercado e está achando que já vai ganhar, tipo assim, rios de dinheiro, saca? E não é assim que funciona. O dinheiro, ele vem, mas ele vem de forma natural. Se você ficar pressionando para tentar trazer o dinheiro, provavelmente a sua carreira ela vai ser, você vai se frustrar de certa forma, saca? Então, é importante que você tenha essa visão de que
tudo que você puder, principalmente quando você está no início, tudo que você puder ter de experiência é válido e soma para você, primeiramente, entendeu? Vai agregar para a empresa? Com certeza. Vai entregar valor para a empresa? Com certeza. Mas o maior valor está para você. Porque você vai poder olhar e vai falar, cara, eu tive essa experiência, eu conheci isso, eu mexi com isso. E não se limitou, entendeu? Não se fechou dentro de uma bolha e falou, cara, não, eu só mexo com isso aqui e eu não mexo com mais nada. E entendeu? Acabou. Exato. E eu e o Jefferson, a gente tem uma dúvida que a gente quer tirar, né, com relação a por que a linguagem PHP, cara, o pessoal tem tanto preconceito assim, velho. Por que você acha que o pessoal tem tanto preconceito com PHP? É alguma questão de performance? O que você acha numa visão ali de senioridade, alguém que já tem uma base estruturada para responder pra gente aí? Perfeito. O PHP, assim como o JavaScript, são linguagens que têm seus pontos fortes e seus pontos fracos, como toda linguagem, saca? Mas o que é o interessante ali, e que as pessoas sempre falavam muito mal do PHP? Porque as pessoas têm uma visão de como era o primórdio do PHP lá nas primeiras versões que ele saiu, entendeu? Então, nessas primeiras versões do PHP, de fato, ele tinha muitos problemas ali. E ele era feito literalmente só para você criar a sua páginazinha de HTML ali, e seu sitezinho, e ok, era isso. E boa, entendeu? Só que as pessoas esqueceram, ficaram com essa imagem na cabeça, né? Ficaram com essa imagem gravada na cabeça, e aí eles não acompanharam a evolução de como que o PHP está hoje, entendeu? Exatamente. Por exemplo, hoje, do que foi no passado para o que é hoje, cara, mudou assim a níveis estratosféricos mesmo, saca? Hoje, por exemplo, você tem a implementação do PHP 8, a partir do 8, você tem a implementação do JIT, entendeu? Que é o Just in Time. Cara, isso eu acho um ponto... Isso eu acho um ponto muito importante. Será que você consegue mostrar pra gente? Tipo, você consegue puxar algum um vídeo de uma documentação, alguma coisa? Que, tipo, tem um vídeo muito interessante que você mostrou pra gente já no off, e eu acho muito legal, velho. Então, demorou. Eu vou tentar mostrar um exemplo para vocês de como que foi essa implementação do JIT. Então, com essa implementação que teve do JIT, o PHP ele conseguiu trazer essa performance a mais, né? E aí nós temos um vídeo onde ele vai testar ali no PHP ali 7.0, e nesse teste que ele vai fazer, ele vai começar a iniciar um processo de renderização de imagem, saca? E aí ele vai botar para rodar, ele vai colocar para rodar a versão do PHP 7.0, e aí vocês vão notar que o FPS ele vai ficar bem baixo desse processamento, né? Ele vai ficar um FPS baixíssimo. Por quê? Porque essa versão ela ainda não está implementada com o JIT, né? E aí, quando vocês passarem a visualizar a versão com a implementação do JIT, vocês vão notar uma diferença, uma discrepância absurda na performance, entendeu? Mas isso ainda estava numa fase beta, né? Ainda estava numa fase de teste ainda dessa implementação do JIT no PHP. Hoje ele já está rodando e está 100% funcional, entendeu? Então, qual que é o objetivo, no final das contas, do JIT? É trazer a compilação em tempo real, o JavaScript faz isso, mas trazer a compilação em tempo real e converter esse código para código de máquina de uma forma que deixe as rotinas mais aceleradas e mais ágeis na hora de fazer a interpretação daquele código. Pô, massa pra caramba, tipo, e a gente consegue ver, né, que no vídeo ali tem até diferença de FPS que é gritante, né, tipo, Exato. É o mais visual que você consegue ver. Tem sim a questão da diferença da imagem, o carregamento de uma para outra muda, mas o FPS, né, grita ali, né? Exato. E você foi, falou, é uma diferença muito alta mesmo. Hoje, a versão mais atual, a gente já entrega bem melhor isso aí, você fala. Já. Hoje acabou de sair a versão 8.4 do PHP, e aí ela já vem trazendo uma série de melhorias, né? Mas assim, se te perguntarem, por exemplo,
muitos sistemas ainda rodam no PHP 7, 7.4, 7.3, mas se perguntarem, por exemplo, qual é hoje a diferença do PHP 7 para o 8, tem muitas em termos de desenvolvimento, né? Muitas melhorias, muitas coisas, muitos recursos novos que foram adicionados, né? Mas a principal e a gritante é essa implementação do JIT, que é essa compilação aí em tempo real, que vai entregar mais performance, que vai entregar mais qualidade e até mais robustez para o código, entendeu? Legal. Cara, show de bola. E acho que tem uma pergunta que eu queria fazer também. Por exemplo, tipo, no PHP a gente tem alguns frameworks populares, né? Tem também o Laravel, né? Que você comentou muito. Você tem alguns projetos também, né? Do Laravel. Qual mais frameworks que tem no PHP? Tem para o PHP, tem o Laravel, tem o Symfony, tem o Cake PHP, tem o Lambda, se não me falha a memória, e alguns outros que eu não me recordo agora, mas o mais popular, de forma assim, gritante hoje, é o Laravel, sem sombra de dúvidas, entendeu? O Laravel, o que ele entrega, o poder de recursos que esse framework tem, é tão absurdo que ali, naquele momento, quando eu comecei a mexer com Laravel, eu realmente comecei a me apaixonar, de fato, pelo PHP. Porque o Laravel, cara, ele é fantástico, cara, em todos os sentidos. Você tem recursos para você criar eventos, você tem recursos para você criar commands, você tem recursos para você agendar, trabalhar com schedules, com agendamento, com fila. Você tem recursos de versionamento de bancos de dados com migrations, população de banco com seeders, né? E a command line dele é muito rica, né? Em termos de recursos que ela pode te entregar. Você digita um comando, você passa alguns parâmetros e pronto, ele já cria uma estrutura. Ele já faz uma... já cria uma estrutura de arquivos e já meio que quase toda pronta para você, entendeu? Então isso é muito da hora, esse poder que o Laravel tem e essa quantidade de recursos que ele entrega. E o mais interessante de tudo, até me perguntam, cara, é interessante você utilizar um framework? Quanto que é interessante você utilizar um framework? O framework ele é interessantíssimo de você utilizar, porque primeiro que ele é mantido pela comunidade, né? Ele é um open source, então a manutenção nele, a quantidade de pessoas que está ali olhando para aquele projeto, que está ali contribuindo, que está somando, que está tratando de questões de segurança, segurança impecável ali nele, o tempo todo estão trabalhando em cima de melhorias de segurança e desempenho, principalmente, é muito maior do que se você criasse um projetinho seu ali do zero e você tentando implementar as coisas, entendeu? Além dele já ter esses recursos prontos, e de você não precisar ficar reinventando a roda, ele já tem essa questão de suporte, entendeu? Então, isso é um dos principais divisores quando você está trabalhando em projetos e você tem a oportunidade de implementar um framework. Eu arrisco a dizer que o Laravel pro Java, é o Spring Boot do Java, entendeu? Eu sei que muitas pessoas que trabalham com Java gostam muito de trabalhar com esse framework, então o Laravel, ele é o Spring Boot do PHP ali, vamos se dizer. Massa. Legal, eu já tive experiência de trabalhar um pouco ali com Java e Spring Boot e praticamente faz tudo ali dentro do Java Compiler, né, cara? Tem versões, na verdade, do Spring Boot, né, que cada um deles especializa por uma questão, uma ferramenta, que nem se diz. Laravel tem bastante coisa que você pode fazer, scheduler, entre outras coisas. E assim, o que a gente queria saber, né, Paulo, a gente sempre cola um pouquinho a mais dos nossos convidados, né? Então, eu queria saber se você tem um projeto que você curtiu fazer ali, você trabalha nele talvez até hoje, né? E você possa trazer ali com o pessoal, ou se você achar que é melhor, talvez a gente criar um projeto ali na hora ali, fazer um vídeo no futuro aí para que o pessoal conheça um pouco mais a linguagem, né? Assim, na parte técnica, né? Desenvolvendo ali e um pouquinho mais de você também como sendo sua sinalidade ali, trabalhando como um desenvolvedor PHP. Eu acho que isso é legal. Você toparia isso, Lisandro? Fala aí, Paulinho. Claro. Fala aí, você toparia com nós ou não toparia? Com certeza, com certeza. Eu tenho um projeto meio que eu utilizo, às vezes, como referência dentro do meu GitHub. E eu tenho um projeto, para mim, que ele é bem marcante, porque esse projeto foi um projeto que eu desenvolvi para entrar e para conseguir trabalhar no C6 Bank.
E aí foi uma oportunidade que, assim, eu passei por uma entrevista técnica e me passaram esse projeto para mim construir, né? E eu falei, cara, eu vou colocar aqui, eu vou tentar colocar nesse projeto todo o meu coração de fato, entendeu? Tudo aquilo que Caramba. eu acumulei de conhecimento, tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu tentei desenvolver, eu vou tentar colocar aqui. Não é um projeto tipo assim, nossa, que projetaço, saca? Mas para mim ele foi bem marcante justamente porque eu recebi na época do líder técnico, até um abraço para ele aí, Marcos. Ele foi um parceiraço mesmo, entendeu? Ele deu feedbacks bem interessantes sobre o projeto, ele gostou do projeto e foi um divisor de águas, de fato, para mim, que é uma API de corredores, né? O objetivo dessa API era funcionar com Docker, ter documentação Swagger e ele fazer cadastro de pessoas para uma corrida, por exemplo, entendeu? Então, imagine que você fosse ter uma maratona e você precisava cadastrar uma pessoa. E ele me passou umas regras de negócio, ó, só pode cadastrar acima de 18 anos, tem que ter a classificação por faixa etária de idade, e assim sucessivamente, entendeu? Então, eu fiz essa implementação desse projeto, e ele foi um projeto muito da hora para mim, entendeu? Ele é marcante pela oportunidade que eu tive de estar no C6 e de poder contribuir lá dentro naquele lugar que eu pude ter a experiência de estar aprendendo horrores, entendeu? Show de bola, Lisandro. E você chegou a utilizar alguma coisa de autenticação nesse projeto? Ou esse projeto não precisou, ele foi não foi tão robusto assim? Utilizei a Utilizou? autenticação JWT. Eu vou até compartilhar a tela aqui com vocês aqui, ó. Top, hein? Ô, Aí louco, sim, hein? Aqui é ouro, hein? Você fala que deu um bônus, então. Episódio bônus. E tá aqui, ó. Esse é o projeto, né? Esse projeto eu tive essa oportunidade de fazer ele, e como eu disse, eu gostei pra caramba de fazer esse projeto. É um projeto que eu fiz uma implementação de uma autenticação JWT nele, ele é simplesmente uma API, entendeu? Então, a estrutura que eu criei, ou as validações, aquilo que representa as regras de negócio, eles ficaram bem descritos. Na época, como eu disse, eu recebi um feedback positivo sobre a implementação do projeto, né? E aí tem até as classificações aqui, ó, gerar classificação pelas faixas etárias e métodos separados, né? E isso aqui foi um exemplo de um projeto que eu consegui fazer essa implementação dessas regras e que eu utilizei o Laravel, né? Que é um framework que foi solicitado lá na arquitetura do projeto, entendeu? Então, a gente pode até ver ali algumas questões, né? Tipo, bons padrões ali de nomenclatura, né? Eu acho que o background do projeto em si, a arquitetura dele, você fez com bastante carinho. A gente vê que o diferencial, né? Uma indicação bonita, cara, dá gosto de um projeto assim, pra falar a verdade pra você. E assim, como você falou, esse daí é o seu xodó, né? Então, eu imagino que você deve tratar ele com o máximo carinho. E, cara, fiquei muito feliz agora, né? Falar aí, Pablinho. Fiquei muito feliz de você compartilhar com a gente aí um pouco desse projeto. E, assim, já que você mostrou pra gente esse projeto, o que você acha da gente fazer um projetinho ali, básico ali, mas um projeto que dê para o pessoal ter uma noção de como funciona, que com pouca coisa a gente consegue já desenvolver algo, que nem você disse. Com esse framework aí, a gente consegue fazer muitas coisas ali, às vezes um comando. Então, você topa esse desafio de trazer ali Com certeza. E ainda me desafio até um pouco a mais ainda, porque assim, eu estou pegando agora um pouco de Python também. Eu trabalho também um pouco de Node.js. Node.js é uma linguagem, o JavaScript ali, desenvolver em Node, para mim, é bem da hora também. Eu gosto, principalmente quando a gente está utilizando quando está utilizando o que dá os superpoderes, que a gente fala para o JavaScript, que é o TypeScript, né? Então, aí eu deixo a escolha de vocês. O que vocês quiserem, a gente implementa. Então a gente pode ter até mais de 2 episódios, a gente vai marcando. Nossa, a gente vai bolar bastante ideia aí. Fala aí, muito bom. A intenção do nosso canal, né, Pablo, aqui é literalmente isso, é agregar para a comunidade, né, a comunidade técnica, que está iniciando, que já está trabalhando na área. Então, eu acho que trazer um pouco disso, Lisandro, isso está trazendo para a gente aqui e vai proporcionar isso para quem está assistindo, eu acho que, cara, não tem valor, porque eu acho que tem muitas coisas que você está falando aqui hoje, que você vai trazer,
que eles só vão encontrar isso em cursos pagos, que nem você falou mesmo, pô, para você buscar isso, você tinha que pagar na época, então o que a gente vai proporcionar aqui é totalmente gratuito e vai estar disponível. É o pessoal chegar, clicar e assistir. E, assim, galera, tá ali, ó, o link do repositório, né, do GitHub do Lisandro. Quem tiver interesse em ver outros projetos, tem bastante projeto publicado, pelo que eu tô vendo, né, Lisandro? Tem Tem bastante um bocado de projeto. A Como eu gente pode disse, deixar aqui na descrição também o seu link, o link do GitHub, o link do LinkedIn, aí o pessoal consegue dar uma olhadinha com um pouco mais de calma aí, né, Lisandro? Perfeito. Aí até trazendo aqui um exemplo aqui de um projeto em Node, esse projeto, ele é uma mini API também que eu criei para fazer como se fosse uma espécie de um treinamento para uma equipe de desenvolvimento do Detran do Estado de Mato Grosso. Então, isso aqui foi bem interessante, porque eu tive a oportunidade de somar ali com pessoas que eram importantes para mim, entendeu? Pessoas que são importantes para mim, eu tive essa oportunidade de somar e de trazer ali um pouco mais de conhecimento para essas pessoas também, de trazer um pouco mais da minha experiência para algumas pessoas que estavam até iniciando na área, entendeu? E aí eu fiz uma implementação aqui de como utilizar, ou como consultar, ou como desenvolver uma API com autenticação JWT, e além disso, como que nós poderíamos fazer uma implementação de uma busca de CEP, né? E aí eu criei aqui um serviço para consultar o CEP, né? E aí esse serviço de consulta de CEP, ele vai receber aqui uma interface, que aí é o que traz aqui um padrão de boas práticas, que aqui eu implementei como se fosse uma espécie de redundância. Eu passo o serviço de consulta de CEP, mas eu também passo o tipo do serviço. Eu posso passar aqui, por exemplo, uma consulta lá no via CEP. E se não der certo o retorno dela? O que acontece? Como que eu posso fazer? Aí eu já passo a mesma coisa, consulta CEP, só que eu altero só a fonte onde eu vou buscar. Então, essa implementação, esse desenvolvimento, essa injeção de dependência, ela é da hora para a gente fazer essa padronização no código. E aí eu até falo, nesse treinamento eu falei para o pessoal, cuidado com implementações no front, porque tem gente que, por exemplo, pega e já passa, já tem a API do ViaCep, eu já posso chamar direto aqui no meu front, beleza. Cara, é importantíssimo que você passe pelo seu back-end, é importantíssimo que você trate e que você normalize esses dados e que você dê um retorno de uma resposta até padronizada para o seu front, entendeu? Então, tudo que for de integração, essas coisas, é importantíssimo que você passe primeiramente pelo seu back-end, o seu back-end traz os dados, ele faz uma limpeza desses dados, formata a resposta no formato padrão e devolve para o seu front. Cara, show de bola. Show de bola. É só conteúdo top. E lembrando, pessoal, o que vocês estão esperando para não se inscrever aqui no canal da Tech Talk, para não estar acompanhando a gente em todas as redes sociais. Então, pessoal, fiquem ligados aí, seguem a gente Agora a gente está com uma página no LinkedIn, né? O Jefferson fez a boa pra gente. Fala aí, Jefferson. Sim, é isso aí. A gente tem a página no LinkedIn, galera. Quem quiser, se inscreve lá. É só seguir a página, já vai receber os conteúdos. A gente sempre posta lá no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube. Então, a gente está em quase todas as plataformas aí. Né? E, assim, pode acompanhar, dá sugestão, comenta. Isso é muito importante, galera, porque, assim, é vocês que moldam o conteúdo que a gente vai trazendo. Então, quer dizer, o que a gente quer mesmo é a interação de vocês para que a gente consiga refinar esse conteúdo e sempre trazer conteúdos ali significativos para que crie mudança na sua trajetória, né? Então, o intuito nosso é justamente isso, fazer a diferença na trajetória dos techs, né? Então, agradeço demais, Leandro. Isso que você está trazendo para a galera aqui é valiosíssimo, né? Tipo, é muito massa. E, assim, eu tô com uma dúvida aqui que ainda você não respondeu para a gente, né? Como foi a trajetória, assim, bem passando por cima de começou como júnior, pleno, sênior, foi tudo certinho ou não? Você teve alguma promoção ali que já pulou, alguma coisa? Como foi, assim? Conta para nós um pouco da sua trajetória, assim. Tá. Da minha trajetória, quando eu comecei ali, como eu comentei com vocês, eu comecei a tentar pegar um pouco mais de um pouco de cada coisa. Eu comecei como estagiário, aí fui para júnior, aí dali a pouco eu
comecei a ir para pleno, né? E como que foi a cada fase dessa? A cada fase dessa, eu mesmo começava a identificar os conhecimentos que eu estava tendo, e aí eu começava a falar, cara, eu acho que eu já estou conseguindo já entregar um certo valor a mais, então, ou eu não estou conseguindo ainda, então eu ainda não estou preparado para subir para o próximo nível, né? Então eu passei por todas essas fases. Só que, como eu disse, eu peguei e eu me entreguei de fato para isso, e eu consegui meio que acelerar um pouco esse processo. Eu comecei a estudar, e aí eu comecei a implementar e aprender e consolidar esses conhecimentos, e conforme eu ia evoluindo, eu mesmo sentia isso, e eu mesmo chegava para o meu gestor e dava um toque para ele, falava, cara, e aí, vamos conversar, vamos ver como é que tá, e aí a gente sempre ia escalando, né, conforme a gente ia enxergando os níveis de valores que a gente ia entregando, a gente ia escalando. Então, eu consegui passar por todas essas fases até chegar na parte ali do sênior. Então, eu cheguei no pleno, né? E aí, no pleno, eu comecei a ter alguns conhecimentos a mais. Aí, eu comecei eu fiquei um tempo ali estudando, aprendendo mais e mais. Eu já entregava um valor, mas ainda assim, ainda tinha que amadurecer um pouco mais, entendeu? Uhum. E aí, cheguei a sênior, né? E aí, na hora que eu cheguei no sênior, foi bem da hora, porque assim, eu falei, cara, tô aqui mesmo, sou isso mesmo, tá ligado? Às vezes a gente não acredita, né? Tá certo isso, e assim, como eu disse, eu consegui fazer isso nesse período ali, vamos trazer aqui de 2017 para cá, porque eu me entreguei por muito tempo nisso, entendeu? Eu dormia pensando em programação, eu estudava todos os dias, não tinha um dia que eu não estudava, não tinha um dia. Então, eu estudava todo santo dia. Era Natal, era Ano Novo, era meu aniversário, fazia chuva, fazia sol. Todos os dias eu tinha que estudar um pouco, entendeu? E trabalhando bastante, né? E aí, às vezes, estando alocado em múltiplos projetos. Já cheguei a estar alocado em 4 projetos ao mesmo tempo, entendeu? Imagina a mente, que doideira, né? Exatamente, cara. Então, assim, isso foi bom, porque me trouxe um resultado, entendeu? E eu consegui chegar nesse resultado, mas ao mesmo tempo isso também tem que ser levado com um certo cuidado, para que você não prejudique a sua saúde física e mental, entendeu? Tem que se cuidar disso, para você não, às vezes, acabar se antecipando coisas que deveriam vir de uma forma um pouco mais natural. Que você falou é algo muito importante, cara, porque a sua trajetória e para você chegar onde chegou foi rápido, assim, porque você se entregou, você abraçou e você sabia o que você queria. Então, quer dizer, muitas das vezes tem pessoas que estão ali, muitas vezes reclamando da posição que está, mas não conseguem enxergar que ela não está fazendo essa autoanálise que você fez em cada etapa, cada nível que você passou, você fez uma autoanálise, você foi com o seu gestor e entregou isso, para ver, mano, é legal. Não só positiva, mas ser negativa, eu consigo fazer isso mesmo? Não, então eu preciso melhorar nisso, então eu não estou pronto para o próximo nível. Quer dizer, você fez uma autoavaliação de si mesmo, então isso é importante. Essa é a diferença quando você vai solicitar um pulo de nível, você tem que estar pronto, você tem que saber que você merece aquilo, e não só porque fulano ganhou, eu também quero. Não é assim que funciona. Né? Então, não é assim, tem que controlar o ego também, né? Exato. Isso entra naquele ponto que eu falei, por exemplo, eu me enxergava nos pontos, entendeu? Mas, assim, ao mesmo tempo, eu falava, cara, eu também me perguntava, falei, cara, será que tá dentro do esperado mesmo? Mas os resultados que eram entregues era o meu termômetro para mim saber onde é que eu estava, onde que eu estava chegando, entendeu? Então, é muito importante. Quando você começa a visualizar os resultados que você está tendo, é muito importante que você comece também a enxergar o seu valor também, entendeu? Porque, assim, ninguém vai chamar você e vai querer te dar uma promoção, entendeu? E se você não fizer por merecer, ninguém vai te promover também, não adianta o quanto você peça, entendeu? E o que eu falo por merecer? Entregar mais do que aquilo que te é solicitado, entendeu? E aí eu volto a falar, isso vai além só de você simplesmente entregar código, entendeu? Tem que entregar o valor de fato para o cliente, né? Como sempre, o foco é sempre no valor.
o quanto de valor ou quanto de resultado eu estou conseguindo gerar para que eu possa merecer essa promoção, para que eu possa merecer esse lugar que eu tanto almejo, entendeu? O meu sonho, eu lembro que era ganhar uma remuneração que, sei lá, passasse de 10K, saca? E aí eu virei nisso e eu falei, cara, eu vou chegar nesse ponto. Eu nunca fui uma pessoa muito gananciosa, eu nunca fui uma pessoa muito, como que eu posso te dizer, um ego muito elevado, muito pelo contrário, às esse eu acho que eu me coloco até um pouco mais para baixo do que eu realmente sou, sei lá, mas esse ego, essa ganância, essas coisas, ela tem que ser controlada e você tem que ter esse termômetro para você entender, de fato, essa maturidade para você entender, cara, se fazer essa pergunta, o que eu estou entregando de valor? Eu estou só entregando código? Porque todo mundo, por exemplo, você tem uma sala cheia de desenvolvedor, né? Aí você quer uma promoção, beleza. Mas e aí, o que você está entregando? Todo mundo está desenvolvendo código, entendeu? O que você está fazendo a mais? Pô, peraí. Qual que é o diferencial, né? Qual que é o seu diferencial, no final das contas, saca? Isso é um divisor de águas. Eu acho que esse conceito de senioridade, em termos em relação a tempo, ele não é um ditador, entendeu? Ele não é um ditador, tipo assim, não, tanto tempo é júnior, tanto tempo é pleno e tanto tempo é sênior. Não. Esse conceito ele está mais ligado ao quanto de experiência você já passou, entendeu? Exatamente. E a forma como você aprendeu a lidar com os problemas, a desenvolver, a forma como você aprendeu a fazer uma análise sobre aquele problema e tentar entregar um resultado, entendeu? Uma das coisas que eu percebia, muitos tickets voltavam de alguns desenvolvedores, e aí eu olhava para aquilo assim e falava, cara, mas e aí, por que está voltando? Aí eu comecei a ver como que o pessoal estava testando a aplicação, né? E nessa observação de enxergar como que o teste estava sendo aplicado, eu comecei a falar, cara, peraí, então, se ele testar isso aqui, ele está testando isso aqui, está dando esse erro, eu já vou tratar isso no meu código. Então, eu já anotava aquilo, já ficava com aquilo na minha cabeça, entendeu? E eu começava a prever uma quantidade, eu começava a prever os erros, as possibilidades de erro que poderiam dar na aplicação, entendeu? Isso foi muito bom, porque isso me desenvolveu uma funcionalidade, acho que dentro da minha cabeça, uma feature. Senso de análise, né? Que eu comecei a quase depurar o código na minha cabeça, entendeu? Eu olhava para aquilo, eu começava a meio que depurar e falar, cara, isso aqui pode dar erro aqui. Se eu não tratar isso aqui, eu preciso ajustar isso aqui. Eu preciso ajustar aquilo outro. E eu não via de verdade, cara, isso em outros devs, entendeu? Ou não todos, né? Porque sempre tem pessoas que têm, mas eu via que alguns devs que estavam iniciando, eles não tinham essa mentalidade de tentar prever as possibilidades do que pode acontecer dentro do seu código. Sim. Entendeu? Cara, isso é muito bacana. Você ganha tempo no desenvolvimento, você ganha entendimento, você não ganha tempo que eu digo o quê? Se você pensa em qual vai ser o resultado, qual vai ser a reação daquele código, você evita de fazer código em excesso, porque é código que você nem vai utilizar, né? Então, isso daí ajuda muito. Você começa a minimizar os erros, né? Isso é entrega de valor, né? Porque o que você desenvolveria em 2 dias, você desenvolve em 1, digamos assim, porque você tem esse centro de análise antes, né? E, assim, imaginando, você falou, pô, é como se fosse um depurador. Imaginando, você tá aqui, pô, linha, opa, F9. Tipo, isso, né? Mano, literalmente, né? É tipo isso, tá ligado? E aí, eu começava a ter essa visão de tentar enxergar ali algumas possibilidades do que poderia acontecer, e aí eu ficava muito frustrado quando um ticket meu voltava por algum bug, entendeu? E aí eu comecei a ter essa visão, essa ideia de que, cara, olha o ticket do perfeccionismo dentro de mim, entendeu? Eu olhava para aquela estrutura e eu falava, cara, isso aqui não tá exatamente, às vezes, do jeito que eu quero, mas isso aqui já tá entregando um valor e isso aqui tá funcionando, entendeu? Então, meus tickets começaram a voltar um pouco menos, e cada vez menos, entendeu? Tem todo um processo, né?
É natural que volte, que aconteça, que você deixe passar alguma coisa. Mas quando você tem a visão de tentar antecipar os problemas, de tentar antecipar as possibilidades, isso mitiga uma boa parte de erros que podem acontecer no futuro. Isso acelera o trabalho do tester, entendeu? Quando você começa já a ver, você aprende com o tester tem que ser nosso amigo. Pô, eu ficava muito feliz quando o tester achava um bug no meu código, porque não tinha entrado em produção, entendeu? Eu ficava chateado, porque, cara, ao mesmo tempo que eu ficava feliz, eu ficava chateado. Falei, cara, como que eu deixei isso passar? Mas não vai passar mais, eu vou pegar isso aqui, eu vou isso aqui mas não vai passar mais, hein? Exato. E uma parada que eu acho interessante a gente trocar e até expor isso pra galera, né, pro pessoal aí, a maioria do nosso público aí são estudantes, são desenvolvedores júniores ali, né, e, cara, tipo, essa linha de evolução que você seguia nessa questão de crescimento e desenvolvimento profissional mesmo, ela é até muito destinada e alocada também, ela é atrelada a um PDI, né? Então, muitas pessoas aqui do nosso pessoal às vezes nem sabem o que é um PDI, galera. Então, o PDI, ele é um plano de desenvolvimento, né? Então, se você puder contar um pouco, Lisandro, sobre se você seguia um plano de desenvolvimento, se você tinha, o que é um PDI, para quem não conhece. Perfeito. Ó, na minha experiência, o meu plano de desenvolvimento era a minha necessidade no momento, entendeu? Então, de acordo com o que eu tinha de necessidade, eu tinha que aprender aquilo naquele momento. Essa foi a experiência que eu tive durante o meu desenvolvimento. Foi muito da hora, foi interessante, massa demais, entendeu? Mas é muito legal também quando você entra e você faz parte de uma empresa, por exemplo, que nem nós estamos hoje, quando você entra numa empresa que ela tem essa visão, ela tem um gestor com uma maturidade que consegue te guiar e te extrair o melhor do que você pode fazer, saca? Então, é interessantíssimo quando você tem o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que é nada mais, nada menos do que o seu gestor fazer uma conversa com você, trocar uma ideia, fazer os one-on-ones, e ele começar a observar como que você está, quais são as suas dificuldades, o que é relevante dentro daquela empresa, às vezes, que você está trabalhando, são todos pontos que são levados em consideração, e a maturidade do gestor para ele saber o que ele pode colocar ali e alinhar com você e falar, cara, o que você acha da gente tentar melhorar um pouco mais essas habilidades na parte de visão computacional, por exemplo, que é uma coisa que eu tenho tentado estudar um pouco mais, entendeu? O que você acha de você tentar aprender um pouco mais sobre outro determinado tema? Então, basicamente, o PDI ele serve para nos direcionar a extrair o que é o melhor de nós, entendeu? Junto com uma visão de experiência, uma visão mais madura, que é a visão do nosso gestor, alinhada com os objetivos da empresa, entendeu? Então, basicamente, é para isso que serve o PDI, é para tentar extrair esse resultado da gente e a gente ter um direcionamento melhor no que estudar e no que focar, entendeu? Pô, massa demais, né? Tipo, essa questão que você puxou, Pablo, do PDI é realmente importantíssima. Eu acredito que, até para mim, se bem sincero, eu ainda não segui um PDI, né, exposto por um meu gestor, né, porque como eu ainda sou novo na área, então, tipo, eu ainda não tenho um PDI definido, mas acredito que eu já tenho uma noção do que é, porque isso já foi passando para a gente como funciona, né, a gente estudou também um pouco sobre isso, e eu estou ansioso para ter o primeiro PDI para saber o que eu posso melhorar, mas sim, de fato, que nem você disse, eu acho que tanto o Pablo, a gente já segue um PDI desde o início. O PDI é justamente o que você falou, você fazer uma autoanálise, né? A gente consegue ver muito isso, né, no que você veio falando, tipo, sempre que você se parava para ver se você estava pronto para o próximo nível, você fazia essa autoanálise do que você sabia, do que você precisava saber, se estava tudo ok para ir para o próximo ou se não. Então, você ia lá e estudava de novo. Então, pô, PDI é isso, é você saber o que você precisa para melhorar, para chegar onde você quer. Então, seria exatamente nós fazemos essa autoavaliação, né? Eu acho que é o principal do PDI, né, cara? Exato. Que até complementando um pouco, é até uma das dificuldades das pessoas que estão iniciando na carreira, é saber o que estudar, é ter um norte ali de qual caminho seguir. É natural que, às vezes, a pessoa que está iniciando, ela começa a pegar tudo, quer estudar tudo ao mesmo tempo, entendeu? E, aos poucos, conforme você vai ganhando experiência, você começa a focar, de fato, naquilo que você realmente precisa, entendeu?
naquilo que você realmente está, cara, isso aqui vai ser útil para mim em qual cenário? Vai ser útil hoje? Hoje eu vou utilizar isso? Eu preciso ter conhecimento realmente disso agora, nesse momento? Ou eu preciso focar os meus esforços em estudar ou aprender algo mais efetivo, sabe? Então, é para isso que o PDI ajuda a gente. Justamente nesse norteamento do que estudar, na onde focar, em quais pontos a gente tem que focar, junto, como eu falei, alinhado a uma visão mais madura do gestor, entendeu? Então, no início você olha assim, você vê que, como eu disse, é muita coisa para você estudar quando você está começando a carreira, mas quando você tem esse norte, isso facilita, isso até otimiza o seu tempo. Eu, cara, cansei de estudar coisas que eu não utilizei, entendeu? Que eu não foi utilizado para mim, entendeu? Cansei de estudar coisas, por exemplo, que eu falei, cara, hoje isso aqui para mim não vai me entregar, não é o meu objetivo. Isso aqui não tá de encontro com o meu objetivo, saca? Por quê? Porque eu queria aprender, eu só queria aprender, entendeu? E aí, conforme você vai ganhando uma visão mais de maturidade, você vai começando a filtrar um pouco mais o que você vai estudar. Porque se você for seguir a tendência do mercado, de querer implementar tudo, mano, você vai ficar maluco, entendeu? Sim, você está falando é top. E, assim, é muito verdade, né? Porque a gente tem hoje, como antigamente era difícil de encontrar algumas coisas, hoje a gente tem as coisas explícitas na nossa frente, né? Então, você abre o Instagram, você tem um curso gratuito ali, um bootcamp que faz tal coisa. Daqui a pouco você entra no LinkedIn, participa daqui para ganhar certificação. E assim, tem muita coisa hoje sendo exposta para a gente que às vezes a gente fala, eu preciso me preparar, e você sai fazendo um monte de coisa, acaba aqui, isso vai somar para você agora, isso vai te desenvolver no que você precisa? Às vezes não, às vezes você só vai perder o tempo que você poderia estar focando e destinando para o que você está fazendo hoje, tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo que às vezes você nem vai utilizar, e às vezes você pode até utilizar, mas quando você for utilizar já passou muito tempo, você nem lembra. Já mudou, por exemplo, eu estudei Angular. Eu estudei Angular na versão 7, se eu não me engano. Eu nem sei mais em qual versão está hoje. Eu nem sei quais são as features que estão utilizando, as novas features que foram implementadas hoje. A evolução, né? A evolução dele, entendeu? E aí você me pergunta, quando que você utilizou Angular na sua carreira? 1, 2 vezes, no máximo. Entendeu? 1, 2 vezes. E aí, você ter essa visão de você saber o que estudar é importante, entendeu? De você saber, cara, eu não posso ser um comprador de curso compulsivo, entendeu? Comprar os cursos de forma aleatória e querer fazer um monte de coisas, às vezes, que não está nem alinhado com seus objetivos naquele momento, sacou? Sim. Por isso que é tão importante a gente ter esse direcionamento, né? A gente quer saber, você tem alguma história para contar para a gente aí da sua primeira certificação? Qual foi a sua primeira certificação aí, Lisandro? Porque a gente sabe que o homem é certificado. O homem o cara tem ali seu repertório. Então, conte para nós aí um pouco mais sobre essa questão. A minha primeira certificação, e é uma certificação que tem um valor muito, muito, muito grande para mim, porque foi uma conquista. Eu me lembro que eu me senti muito feliz com essa conquista. Foi a certificação de DevOps da Exim. E aí eu fiz uma DevOps Professional deles, e essa primeira certificação, ela estava justamente alinhado com os meus objetivos naquela época, que eu queria aprender um pouco mais sobre a parte de infra e sobre o que era o DevOps de fato, né? E aí até interessante, porque as pessoas têm uma visão muito deturpada sobre o que é o DevOps. As pessoas acham que é um cargo, as pessoas acham que é, e não é, tá ligado? O DevOps nada mais é do que uma cultura, entendeu? E ele é uma cultura onde você consegue, onde você implementa, quando você vai implementar o DevOps, essa cultura, é uma cultura que visa muito você ter empatia pelo próximo, entendeu? Como que eu posso ajudar o próximo, entendeu? Como que eu posso otimizar a rotina do próximo? E aí, as pessoas confundem com DevOps que é só automação. Não, a cultura, na verdade, ela utiliza das ferramentas para que a gente consiga gerar e gerar mais resultado e ajudar as pessoas tendo mais empatia, entendeu? Então, o DevOps nada mais é do que isso. É uma cultura que utiliza-se de ferramentas para acelerar processos e resultados e ajudar as pessoas, entendeu? Isso é muito bacana. Existe até o que é chamado de tabela periódica DevOps.
entendeu? Se vocês pesquisarem depois, vocês vão ver que a quantidade de ferramentas que possuem no formato de uma tabela periódica. E aí, a gente pode colocar aqui para o pessoal, ferramentas que são open source, ferramentas que são freemium, ferramentas que são pagas, entendeu? E o que elas se propõem a fazer dentro de cada cenário. E aí, um dos aprendizados que para mim foi muito da hora, cara, que eu tive essa oportunidade nessa certificação, foi entender um pouco mais sobre como que como que a Netflix funciona, por exemplo, entendeu? A Netflix implementou conceitos que são bem interessantes e bem importantes, ela implementou conceitos, por exemplo, dia de jogos. O que é o dia de jogos? O dia de jogos é você pegar e você utilizar pegar um cenário controlado, né? E vamos simular aqui, por exemplo, que as unidades de disco todas foram criptografadas, nossos arquivos foram criptografados. E aí, como é que a equipe responde diante desse cenário? Então, eles treinam a equipe deles para que ajam de forma preventiva dentro dos problemas. E aí, eles criaram também o que é chamado de Chaos Monkey, que é os macacos do caos. Existem alguns macacos do que a Netflix criou, que por exemplo, tem o Chaos Kong. O Chaos Kong, ele vai simular, por exemplo, que instâncias de determinada região foram dropadas. Caiu. E uma região inteira, entendeu? Uma região inteira, ela foi dropada. E aí, o que a gente faz? Entendeu? Como que a gente reage disso aqui? Aí você tem o Dr. Monkey, que é o macaco que vai verificar a saúde das aplicações, entendeu? Você tem o Chaos Gorilla, que vai simular que uma região inteira, ela está numa zona de uma região inteira, ela foi dropada, ela caiu, as instâncias, e aí, como é que a gente vai responder diante disso? Entendeu? Você tem o macaco da latência. O que é o macaco da latência? O macaco da latência, ele visa inserir como se fosse um delay dentro da rede e testar como que a aplicação vai se comportar dentro desse delay, entendeu? E aí, esse delay, por exemplo, imagina que você está numa tela de pagamentos, né? E aí a tela de pagamentos tem uma demora para comunicar com o gateway de pagamento ali da Netflix, por exemplo. Tem uma latência um pouco maior. Como que a gente vai dar um feedback para o usuário? Como que a gente vai responder diante desse cenário? Aí tem o macaco da conformidade. O macaco da conformidade, ele verifica se as instâncias ou aquilo que foi criado está tudo dentro dos conformes. Se não tiver, ele vai enviar um e-mail comunicando que não está dentro dos padrões, né? E se ninguém tomar uma atitude, ele desabilita aquele recurso, saca? E aí tem outros macacos. Tem o macaco da segurança, que vai buscar testes de vulnerabilidade dentro da aplicação e assim sucessivamente. A Netflix, ela ficou muito famosa pela implementação dessa metodologia, desse Chaos Monkey, e isso trouxe justamente essa visão, por exemplo, de atuar de forma preventiva dentro dos problemas, ou tentar identificar os problemas de forma antecipada, entendeu? Isso é um ponto, hein? Você sabia dessa ideia aí, Tifon? Não, eu até ia perguntar se você trabalhou na Netflix, não, porque, mas aí você vê a diferença, né? Eu não sei, você trabalhou na Netflix ou você buscou estudar isso aí? Não, isso foi da certificação de DevOps. Da certificação veio? Nossa, cara. Eu fiquei pensando, mano, ele trabalhou na Netflix ou ele buscou? Essa é a diferença, né, velho? Não, é muito massa mesmo. E, muito legal você trazer isso aí, porque, cara, pra mim isso aí, uou! E assim, você vê uma pode deixar até o link da certificação também aqui, né? Caso a pessoa queira ir dar uma olhada, exatamente. E assim, eu agora entendi porque a certificação tem aqui um lugarzinho no seu coração, né, cara? Porque dá pra ver que você gostou mesmo, você aprofundou de uma forma que, massa, tá? Isso aí tá aqui, enraizado na sua mente, você lembra disso aí. E, é muito legal. E os caras usaram, né? Criaram ali um programa, né, uma atividade, né, um processo para poder trazer de uma forma mais didática, um pouco mais diferente, né, mais assim, extrovertido, uma coisa que muitas das vezes não é que você vai colocar para explicar para as pessoas ou para poder estudar, uma coisa maçante, uma coisa cansativa, como algo divertido de se entender, porque provavelmente a gente ficou assim, então... É uma aula, cara, e a gente entende como isso pode ser muito de grande valor para o público quando é de grande valor para a gente. Então a gente aqui está tendo uma aula, então a gente sabe que
todo esse conceito e essa prática aí que o Lisandro trouxe pra gente vai agregar demais, cara. E eu achei super interessante, velho. E uma das coisas que também é muito legal comentar sobre, sobre o que é o ser DevOps e como formar uma equipe DevOps. Uma equipe DevOps, normalmente, ela é formada por pessoas que são mais antigas, que têm mais respeito entre eles, que tem pessoas que têm respeito entre eles, né? E aí você consegue formar uma equipe DevOps para estar utilizando das ferramentas para estar auxiliando. Existem alguns perfis que são perfis de especialista, são perfis que tem um outro perfil que ele é especialista, só mexe com aquilo. Esses perfis têm a tendência de gerar gargalos dentro de uma empresa, entendeu? Por quê? Ele é conhecido como o perfil do herói. Só ele sabe, só ele conhece aquilo, ninguém mais sabe sobre aquilo, saca? E aí, um conceito que até a Netflix implementa é a questão de dos desenvolvedores terem conhecimento de tudo, de toda a parte, desde o início, a infraestrutura, a qualquer ponto que der problema, não existe um perfil especialista que vai chegar ali e vai resolver aquele problema. Todos vão ser treinados para ter a capacidade, juntamente com essa questão dos macacos do caos, com os dias de jogos, todos vão ter a capacidade para estar atuando de forma preventiva em cima do problema, entendeu? Ou se acontecer qualquer problema, as pessoas vão conseguir atuar de uma forma que vai conseguir resolver o problema, entendeu? E aí que entra a questão do qual é o perfil mais adequado para formar uma equipe DevOps, que é, se eu não me falha a memória, é o perfil em forma de T, que é o perfil generalista, né? O que é o perfil generalista? É aquele cara que ele conhece um pouco, ele tem uma especialidade, mas ele conhece também outras coisas. Ele entende um pouco de infra, ele entende um pouco de banco, ele entende um pouco de várias outras coisas que traz esse valor, né, que forma, de fato, essa ideia de você tentar mitigar os problemas, de você ter a equipe DevOps ali bem estruturada e bem formada, entendeu? Muito bacana. Pô, muito mais isso que você está falando aí. Eu conheço um cara que é assim, eu também sou assim. O Pablinho, ele conhece um pouco de tudo. Tem ali a parte de infra, tem a parte de editor, tem a parte de programador, de cientista, dinheiro. É que nem o cara, um pouquinho de tudo. E assim, é o que o mercado pede hoje, é o que você está dizendo aí, o perfil mais adequado hoje, porque que você disse? Um especialista, se só o cara sabe fazer aquilo, se o cara falta 2 dias, e aí? Para a empresa? Entendeu? O cara sai de férias, e aí? O que acontece? E aí? Já era? Não. Isso é importante. O sistema cai, e aí, quem que vai dar manutenção? Ah, não, mas só o fulano sabe mexer, entendeu? Esse perfil, ele acaba sendo um problema, às vezes, ali em alguns setores, porque aí você não tem uma outra pessoa que possa ajustar o problema, entendeu? Que possa trabalhar em cima daquilo, entendeu? Por isso que eu acho muito foda, muito interessante a questão do DevOps, porque a DevOps, ele tem essa cultura de ter esse conhecimento de múltiplas ferramentas, esse conhecimento de possibilidades, esse respeito e essa empatia, principalmente a empatia aqui. Na certificação fala um pouco sobre Lean, né? E o Lean, ele traz um pouco mais essa visão de você ter um pouco mais de empatia e você tá ali, você começar a ver, cara, como que eu posso ajudar o Jefferson a melhorar o trabalho dele? Entendeu? Como que eu posso ajudar o Pablo a otimizar o serviço do Pablo? Como que eu posso otimizar o serviço das pessoas do RH? Entendeu? Sim. De que forma que eu posso utilizar uma ferramenta para trazer essa automação e mitigar os problemas? Entendeu? As ferramentas são utilizadas justamente para isso. Eu, como ser humano, eu posso cometer falhas, né? Mas quando você começa a mapear os processos e quando você começa a criar como se fosse uma espécie de receitas para isso, e até o Docker é muito popular por conta disso, porque você cria uma espécie de receita, quando você começa a criar essa receita para aquilo, você começa a mitigar uma quantidade de problemas, isso vai gerar muito menos estresse dentro da empresa, isso vai gerar muito menos estresse entre as equipes, entendeu? Agora, imagina, por exemplo, eu vou fazer uma publicação, um deploy agora, e eu vou fazer esse processo todo de forma manual. Cara, se eu esqueço um passo e eu derrubo o sistema, é um estresse generalizado. Todo mundo fica nervoso. E imagina isso, imagina que isso se repita, sabe? Pô, sim. Lisandro errou no deploy. Pô, de novo, Lisandro errou no deploy. Pô, de novo e de novo. Cara, chega um momento que isso vai gerar um desgaste. Entendeu? Sim. Isso vai gerar um desconforto ali. Então, justamente para isso que serve o DevOps. Ele utiliza-se das ferramentas
e da cultura da empatia para conseguir mitigar esses problemas, para conseguir se colocar no lugar do outro e tentar otimizar, de fato, a rotina e o dia a dia. E a gente consegue ver também a questão da automatização do fluxo desses processos, né? Exato. Então a gente tem esse entendimento e vê com que essa prática, ela introduzida, a gente consegue mitigar, né, e minimizar muitos problemas, cara. E eu acho muito importante e muito bacana. Realmente é muito utilizado, né, por questões também de metodologias ágeis, né, ali dentro a gente vê muito isso acontecendo e hoje ele é utilizado em todas elas, praticamente muitos dos times optam por utilizar o DevOps justamente por conta disso. E assim, antes da gente terminar, eu queria finalizar aqui entendendo um pouco mais e sabendo, tipo assim, quantas certificações você tem, quais certificações você já tirou, eu sei que tem certificações que inspiram, essa certificação que você tirou é uma certificação que inspira, fala um pouco mais pra gente. Não, ela não inspira, tá? Daí que sim, especificamente, ela não inspira. Existem a certificação da Foundation, a Professional e a Master, né? E a Master você tem que fazer um treinamento com uma entidade autorizada pela ITSIM para que você consiga ter a oportunidade de fazer a prova, entendeu? Mas a Master é mais voltada para pessoas que querem, às vezes, gerenciar equipes, entendeu? Pessoas que estão mais voltadas ali para o foco de gerenciamento, de fato, de equipe DevOps. De PM mesmo ali, né? Exatamente, entendeu? Mas ela não tem a expiração. Eu quero tirar algumas outras certificações, só que agora da Microsoft, também voltada para DevOps, mas um passo de cada vez. Tá certo. Respeitar os processos. Respeitar os processos, fazer autoavaliações e ver o que é necessário para se desenvolver agora, né? Exatamente. Isso aí no vídeo todo. E assim, como a gente falou, né, Pablo? A gente chegou a hora de você falar para nós, Lisandro, uma gafe que você foi marcante aí, algo que você fala assim, pô, isso aqui aconteceu e, assim, fiz de tudo para que não acontecesse novamente, porque para mim foi uma gafe. E lembrando, pode ser em qualquer âmbito, né, da sua carreira profissional, sobre qualquer gafe a gente fala no sentido de, tipo, pô, eu fiz uma parada, cara, eu fiz sei lá, cara, tem que ser alguma coisa que marcou você ali, alguma coisa que você fala, cara, isso aqui foi uma gafe que eu nunca mais vou esquecer, ficou marcado assim na minha carreira. Aquela gafe, fala aí, Paulinho, que você deu aquele exemplo uma vez, pô. O famoso a gafe que eu falei, acho que eu tinha mencionado de você fazer um delete exclamação from, tipo, numa tabela user, tá ligado? E aí deletar todos os usuários. Sem where nenhum, só vai. Sem where nenhum, só vai. O famoso delete sem where, né? Delete sem where. Exatamente. Conta pra nós aí. Mano, dessas experiências que eu tive, como eu disse, eu sempre fui muito cauteloso e muito cuidadoso com o que eu ia fazer. Mas muito mesmo, entendeu? Eu tinha um nível, às vezes, de perfeccionismo que, às vezes, chegava até um pouco me travar um pouco, entendeu? Mas das experiências que eu tive, que eu me recordo de uma experiência que me marcou bastante, de uma gafe, foi uma experiência onde eu cheguei para bem no iniciozinho da carreira mesmo, o meu gestor chegou e falou, cara, vai vir um projeto novo para ser criado do zero, com React e com uma API em PHP. E, mano, eu não tinha ideia do que eu tinha que fazer. Entendeu? Eu não tinha um know-how para fazer aquilo ainda, entendeu? Para criar aquela estrutura ainda. E eu cheguei, eu bati no peito e falei, rapaz, deixa com o pai que o pai faz. Entendeu? Joga no peito do teu pai. Diz a lenda que o homem nem dormiu mais depois disso. Joga no peito do teu pai que o pai vai... Mano, só deu choro e desespero depois. Aí o dono da empresa teve que chamar um outro cara para conseguir fazer o que eu estava tentando fazer, tá ligado? E aí, essa é uma experiência que ficou bem marcada para mim, e eu me lembro dela até hoje. Eu falo, cara, é por isso que eu falo, como que tá o seu nível de conhecimento, no sentido assim, como que você faz essa autoavaliação, essa reflexão, entendeu? Obviamente, você tem todas os seus conhecimentos, tem todos os seus aprendizados, às vezes você se subestima. Eu faço muito isso comigo, tá ligado? Eu falo, não, meu Deus do céu, eu não vou dar conta disso, nossa senhora, é muita coisa, eu tô aprendendo agora, eu tô partindo um pouco mais para
para ter um pouco mais de aprendizado com a área de visão computacional, entendeu? Estou tendo oportunidades que são incríveis para a minha carreira, e aí eu lembro que até, pô, novamente me via aquele mesmo, cara, será que eu estou pronto para mexer com isso, tá ligado? Ou será que eu vou cometer alguma gafe como eu cometi lá no passado, no início da minha carreira, entendeu? Sim. Mas normalmente é sempre um medinho, um gelinho que dá dentro de mim, mas eu consigo superar isso depois de um tempo com tranquilidade, saca? Isso remete muito àquilo que a gente falou, do tipo, a gente tem que se propor a fazer algo, a gente tem que sair da bolha. Novamente, a gente sempre gira e volta no mesmo papo, assim, né? Sempre tem que ter essa análise, né? Um termômetro para saber que você falou, pô, uma autoavaliação consigo fazer, é que às vezes vem de lata, né? Fala assim, você cai no seu peito que você fala, é agora, abraço ou abraço? Né? Mas assim, é sempre tendo uma noção, tipo assim, pode aceitar na hora ali, mas se você vê, tenta analisar o máximo mais rápido possível para você ver se você vai dar conta mesmo ou não. Se você acha que não vai dar conta, abre o jogo, seja sincero, né? Expõe ali, fala assim, ó, falei que eu ia conseguir e tal, não tô abrindo mão do projeto, quero participar do projeto sim, mas eu acredito que eu preciso de ajuda, eu preciso estudar, preciso de um tempo a mais para poder buscar alinhar esse estudo aqui que eu não tenho alinhado ainda. Então, quer dizer, não diga não, diga sim, mas com consciência, né? Tipo assim. E transparência, né? Exato, cara, exatamente. O Pablo falou a chave de tudo, cara, a chave do que tem que ser feito, mano, ser transparente. Eu nunca, em toda a minha experiência, eu sempre fui muito transparente sobre os meus conhecimentos. Cara, aquilo que eu sei é isso, aquilo que eu não sei, eu busco aprender, entendeu? Mas eu sempre deixo isso muito claro, entendeu? Vamos supor assim, eu vou participar de algum projeto novo, de uma coisa que sai muito daquilo que eu conheço, obviamente isso gera uma certa ansiedade em todo mundo, mas eu sempre deixo claro isso para a pessoa. Cara, eu não conheço disso, mas a gente vai dar o nosso melhor para tentar entregar o resultado, entendeu? E é incrível o quanto, quando eu olho para mim mesmo e eu vejo, cara, pô, eu tava com medo danado e agora eu tô conseguindo tirar isso aqui de letra, pai tá deitando nisso aqui, entendeu? É a virada de chave, né, cara? É a virada de chave. Isso. Não tenham medo, tá? Não deixem o medo tomar conta de vocês. Não deixem o medo segurar, limitar o crescimento de vocês. Pega. Não deu certo? Mano, mesmo que seja uma experiência ruim, é um aprendizado. As experiências onde você mais aprende, às vezes, é nas experiências ruins. Porque você aprende a como não fazer, a como segurar, a como, sei lá, se direcionar. Mas não deixe a forma correta de fazer. Mas não deixe as experiências ruins serem a norteadora da sua carreira. Entendeu? Não deixem elas direcionar a sua carreira de tal maneira que você se limite a não pegar mais outras experiências, a não saber sobre o seu valor, entendeu? A não entender sobre outras áreas, a não entender sobre outros assuntos, entendeu? E aproveitar esse gancho também, fica a reflexão, cara, para aproveitar o gancho que o Lisandro puxou. Não deixa o tempo cortar suas asas, cara. Você tem que voar, só vai e voa, cara. Então, acho que é um ponto extremamente importante. Não fica acuado, não se limite. Exatamente essa palavra que o Lisandro usou. Não fica se limitando e deixar o tempo tirar esse teu brilho, cara. Você tem que se jogar. Exato. Exatamente. Mira o objetivo e vai. Exato. Uma coisa que eu vejo muito, né? Eu falo porque eu também tinha um pouco disso, só que eu consegui quebrar isso muito fácil, porque eu sou uma pessoa comunicativa, então eu consegui quebrar essa questão, mas eu vejo isso muito em colegas. Às vezes eu me dava um passo à frente para poder tirar a dúvida de um colega, porque, pô, sempre que você está ali, no momento, você não entendeu, levanta o braço, pergunta, abriu espaço para discussão, participa, quer dizer, isso daí faz a diferença. Então, quer dizer, seja proativo. Porque quanto mais você participa, quanto mais você abre espaço para poder receber esse conhecimento, é onde você vai evoluir cada vez mais. Você é um sênior, Lisandro. E eu sei que você estava trabalhando com muitos projetos, né? Então, pô, a partir do momento que o Pablo está sentindo uma dificuldade, expõe, ou senão, quando você, Lisandro, começa a falar sobre algo, uma experiência sua, o Pablo tipo, absorve, para escutar e interage. Isso é sempre muito importante. Tipo, eu vejo isso porque
porque às vezes eu conversando com o Pablo, ele fala, cara, o Lisandro falou tal coisa por frente pra caramba, obviamente fez assim, e tipo, que nem quando você também do outro lado, Lisandro, tipo, mesmo com a sua senioridade, você é humilde de parar e falar assim, pô, caraca, isso é legal, Pablo, então quer dizer, tipo, tem essa troca, e isso é Exatamente. importante. Eu só para aproveitar o gancho, o Jefferson, até vou aproveitar o momento para explicar, né, pro pessoal. Eu trabalho no mesmo projeto que o Lisandro, né? Eu tenho o prazer de estar num projeto que o Lisandro. Então, cara, eu aprendo demais com esse cara, né? E outra, esse título, né, que a gente fala, ele foi intitulado como sênior, né, como esse dev sênior. Só que, cara, o principal ponto que eu vejo nele é que ele ajuda sempre, ele não tem aquele ego que nem ele mencionou. Então, cara, ele consegue me ajudar da melhor forma possível. Ele não, cara, ele, se for ver, né, muitas pessoas, muitos devs júniors e estudantes, às vezes pensam, pô, o cara é sênior, o cara não tem essa moral para conversar comigo, ou o cara não tem esse feeling, sabe? E, cara, isso aí é balela, cara. Nossa, Não. isso aí é O cara balela. não fez atenção, se o cara for assim, cara, o cara já não tá pronto pra ser sênior. Ele tá ali, mas não tá pronto. Não, ele às vezes ele é um especialista dentro daquilo que ele faz, entendeu? A empresa colocou esse rótulo nele porque só ele consegue resolver aqueles problemas, mas eu percebi que a parte técnica, cara, é uma parte que ela é aprendível, entendeu? Ela é fácil, você consegue estudar coisas técnicas e aprender, entendeu? Mas existem coisas, existem pontos que são de dentro da gente, que é o que faz a total diferença, entendeu? Então, por exemplo, você saber se comunicar bem, entendeu? Você ter empatia pelo próximo, entendeu? Você olhar o outro, pô, não julgar o seu colega de trabalho, saca? Você olhar para, pô, o cara tem dificuldade com isso, eu vou tentar ajudar ele nisso aqui. E não interessa o nível do cara, entendeu? Eu já aprendi coisas pra caramba com o Pablo também, entendeu? O Pablo já me ensinou muitas coisas. Eu já tive a oportunidade de ensinar, eu acredito, muitas coisas também, entendeu? Mas, assim, não tenham essa visão de que, não, eu sou sênior, eu não posso... não vou trocar ideia, ou vou, sei lá, vou responder o cara de forma meio seca, ou não, vou deixar o cara se fuder. Cara, não é o melhor caminho, entendeu? Não é bem por aí, né? Não é bem por aí. A gente tem que ter a empatia pelo próximo, a gente tem que tentar ajudar. Eu percebo que, assim, dos lugares que eu já passei, a parte técnica ela é importante. Eu aprendi muita coisa, mas eu acho que os pontos mais, se eu pudesse classificar o que foi mais importante dentro dos lugares por onde eu passei, foi, de fato, a forma de lidar com as pessoas, entendeu? A forma de trocar ideia, de me comunicar, de tentar ajudar, entendeu? De tentar entender a dificuldade do outro. Isso é importantíssimo, cara. Isso é importantíssimo, entendeu? Porque isso gera empatia, isso gera, às vezes, até, como que eu posso dizer? Motivação. Um bom relacionamento com a equipe também, né? Um bom relacionamento com a equipe também. Isso impacta em tudo, entendeu? Então, ter essa habilidade, às vezes até de tomar cuidado, uma coisa que eu já percebi em alguns pontos, em alguns projetos que eu já atuei, mano, eu não estimo tarefa de ninguém. Falo, não, você leva um dia para fazer isso aqui. Cara, não, eu não posso chegar e falar para o outro quanto tempo o outro leva para fazer tal coisa. É o outro que tem que dizer o que ele tem que fazer, quanto tempo ele leva, entendeu? Então, são pequenos detalhes que a gente, às vezes, tem que se atentar para que a gente gere um bom relacionamento com a nossa equipe, com o nosso time, entendeu? E saber que a maior dificuldade, no final das contas, é, de fato, em saber como conviver de forma harmoniosa, entendeu? E eu acho que faz toda a diferença, cara, isso aí. Técnico você faz um curso e aprende. Pô, beleza, como que eu subo um container? É assim, pronto, você já aprendeu. Mas e aí, você tá sabendo respeitar seu colega? Você tá sabendo ajudar ele? Entendeu? Tá sabendo se colocar no lugar dele? Entender que às vezes ele tem as limitações dele, que ele precisa de ajuda, e como que você pode, às vezes, até direcionar ele para que ele siga que ele consiga, às vezes, extrair o melhor dele, entendeu? Então, isso é importante, isso faz um total diferencial, sabe? E uma reflexão que fica também é essa questão.
Cara, a hard skills, né, que a gente fala, né, no nosso termo. A hard skill qualquer um pode aprender, cara. A gente investe ali, a gente compra um curso, a gente a gente tem muitas manobras para fazer uma determinada pessoa alcançar o seu ápice na questão de hard skill. Mas a soft skill, cara, é o que vai contar. A soft skill, você tem que se promover a conseguir isso. É um pouco mais difícil. Apesar de não parecer, é o mais difícil. Imagina você trabalhar com uma pessoa que passa por você, te briga contigo, qualquer coisa que você pergunta, te responde de forma ríspida. Cara, imagina quem está começando, às vezes na carreira, pega um cara desse perfil, cara, isso traumatiza até, isso desmotiva até a pessoa. Exatamente. Entendeu? Com certeza. Dependendo da pessoa, isso vai trazer um impacto negativo para ela. Entendeu? Exatamente. Então a gente não precisa ser essa pessoa carrasca que quer fazer, não, eu sofri, você tem que sofrer também, entendeu? Tem muito disso, né? Se vira aí, entendeu? Se vira aí. Já cheguei a ouvir algo do tipo assim, você vai ver, vai ser não sei o que lá, tipo, sempre jogando, pô, seria positivo, pô, eu passei por isso, mas para você não passar, cara, faz dessa forma aqui, o que vai ser melhor. Em vez de você ir lá e dar um caminho, você vai lá e fala que o cara vai sofrer também. Pô, cresce, né, cara? Cresce um pouco mais, evolui, tá precisando crescer. Quando eu vejo isso, eu já fico, tipo, eu já elimino, porque isso não é bom pra mim, eu já sou bem claro, mas tem gente que não. A gente vai pegando, você vai se sofrer, cara, vai falar, pô, tipo, sério, a pessoa começa a pensar e fica ansiosa. O problema hoje em dia da ansiedade é isso. É notícia ruim que chega antes da hora, às vezes nem acontece e você já tá ali, tipo, se preocupando. Então, cara, a ansiedade é uma coisa complicada pro nosso tempo e isso acontece muito. Mas, assim, pra gente não se estender muito, né, o papo tá bom demais, se deixar, a gente vira o dia aqui e de boa, conversando. Então, quer dizer, eu acho que esse vídeo a gente já vai, né, eu não sei, mas acredito que já vai ser um parte 1, parte 2, porque ficou um vídeo longo e, assim, tem muito conteúdo bom aqui dentro, né? Tem muito valor. Então, eu acredito que a gente não pode perder nada disso. A gente vai fazer algumas ediçãozinha, mas eu acredito que para a gente entregar tudo seria ideal a gente fazer um parte 2. O que você acha? Se vocês acham tudo bem para vocês? Para mim tá ótimo. Cara, por mim a gente pode discutir e o que decidir, cara, tá maravilhoso. Fechou. Então é isso, galera. Valeu. Eu agradeço demais, Lisandro, né? Para mim foi muito, teve muito valor, somou demais. Eu não sei você, Paulo, mas pô, eu esperava algo, né, assim, ainda mais pelo Pablo, que o Pablo falou, que não sei se agora junto, o Pablo já falou, cara, vai ser foda, que você vai conversar, que nem quando eu falei também, da minha colega de trabalho, que a gente foi o primeiro episódio de falando, eu falei, pô, vai ser bom demais, exato, cara, a gente está fazendo os melhores aqui, não, mas assim, a gente conversa com o pessoal e a gente começa a ver que, pô, você é um cara top, você é um profissional top. Assim, a gente vai fazer o melhor para vocês sempre. Então, tipo, haverão sinais, hein? Haverão sinais. E não serão poucos, galera. Falou tudo, falou bonito, Lisandro. Agradeço muito aí. Tem algo para falar, Pablinho? Pô, eu só tenho a agradecer também, Lisandro, por ter aceitado o convite de participar desse nosso segundo bate-papo com especialista, né? E para nós extremamente, a gente fica muito lisonjeado de ter você, a sua presença aqui. Isso vai agregar tanto para a gente, né, para o nosso desenvolvimento, como para o pessoal e para a galera que está assistindo a gente, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtem, comentem, compartilhem. O Jefferson já comentou, mas nós estamos em todas as redes sociais, galera, tudo quanto é rede social, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Vamos deixar também o GitHub e o LinkedIn do Lisandro para quem quiser acompanhar ele mais de perto. E, gente, por favor, vamos ser mais comunicativos, vamos comentar mais, vamos pedir mais coisas, né? A gente para interagir, para a gente trazer uns próximos vídeos mais bacanas para vocês, né? Exatamente, assim, aproveita, né? Já deixa aí, Pablo. Comenta o que você quer saber mais do Lisandro, o que mais você quer saber. Pega o que você tem, que ele falou aqui, e fala, caraca, isso aí é legal, eu quero saber um pouco mais. Ou de outros. Agora é a hora, hein? Fala com a gente. Vocês têm acesso liberado, gente. Manda mensagem aqui no link. Não tem como falar que não tem como conversar com a gente. Tem opção em todo lugar. Então, não tem como fugir. Não tem como. Quem não viu o TikTok tá sem internet e tá não sem é possível, internet. rapaz.
E isso que o Jefferson falou é tão importante porque, cara, se vocês estão tendo a oportunidade de conversar com um dev sênior, cara, e muita gente não teve essa oportunidade, então a gente tem que agradecer muito por essa oportunidade, e sempre que vocês quiserem tirar essa dúvida, digita no chat, a gente tem contato pessoal, a gente consegue conversar com o Lisandro, ele traz para vocês aqui a resposta, imagina que interessante, que bacana para vocês, entendeu? Mas, de certa forma, acredito que é isso. Lisandro, se quiser falar suas últimas palavras aí. Cara, assim, ao Jefferson e ao Pablo são pessoas excepcionais que eu tenho o prazer e a honra de estar trabalhando junto ali, né? Eu queria agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui, podendo estar falando um pouco mais sobre mim, um pouco mais sobre carreira, um pouco mais sobre cultura, um pouco mais sobre empatia e sobre aquilo que eu mexo, né, que é PHP, eu adoro, eu amo, e eu agradeço de coração mesmo toda essa oportunidade e até mesmo esses feedbacks que eu recebi aqui, tá? Isso é como eu te disse, isso é um termômetro, é um norteador para saber, cara, estamos fluindo no caminho certo, entendeu? Percebo que eu carrego um lema comigo, quanto mais eu estudo, mais eu vejo o quanto eu não sei das coisas, entendeu? Então, eu tenho sempre essa visão de estar sempre aprendendo, de estar sempre evoluindo, de estar sempre tentando agregar e ajudar o próximo, porque isso vai fazer um diferencial absurdo na carreira de vocês. E nós esperamos que tenha sido de grande valor para você também, viu, Lisandro? Eu e o Jefferson, a gente começou com esse projeto, né, Jefferson, com o intuito de também agregar para os nossos convidados. Então, se você nunca participou de uma experiência como essa, desse bate-papo, porque isso aqui é um bate-papo, cara, é tranquilo, a gente não... o nosso intuito aqui é trocar uma ideia mesmo, e eu espero que tenha sido servido de aprendizado para você, a se propor também a fazer mais coisas. Não sei como é essa questão sua de se expor, dessa comunicação, né, e oratória, então espero que isso você leve também como uma reflexão para você e no seu desenvolvimento profissional também. Com certeza. Sou meio da roça, mas estamos aqui tentando. Pô, é isso aí. É o que eu falo. Você vê, como foi tranquilo, a gente sempre tem aquela questão, né? Tipo, eu e o Paulo sempre, a gente sabe como que é o processo para a gente convidar, da gente, no dia que a gente vai começar a gravar, a gente se preparar, então tem todo um processo. É um processo que deixa a gente um pouco ali desconfortável, mas é o desconforto que faz a gente avançar, né? Se estiver confortável, tá estranho, se move. Uma vez um gestor falou para mim, eu perguntei para ele, tudo bem? Tranquilo? Ele, cara, tranquilo nunca estarei, cara. Se me deixa tranquilo, eu tô morto, porque não é possível, jamais quero estar tranquilo. Eu falei assim, pô, é legal, e é real, mano. Tipo assim, se você estiver confortável, algo está errado. Então, tipo assim, o desconforto leva você a se movimentar, você evoluir, e, pô, acho que foi muito massa. Antes de começar, ele falou, cara, eu sou meio assim, meio tímido. Nossa, levou a gravação toda aí, acho que até melhor do que a gente, ele falou, tipo, nossa, a gente vê a serenidade dele de falar, tipo, tranquilo, se expor, então isso aí é muito bom, exemplo, tipo, assim, um feedback nosso, acredito que o Papo tem a mesma visão, vocês estão muito bem, a gente gostou muito da gravação em si, e, pô, é de fato mesmo muito importante pra gente, tipo, o que você disse, esse feedback seu pra nós. E assim, eu deixo aberto aqui um convite para você que está nos assistindo e tem interesse de participar do nosso bate-papo como especialista. Às vezes você, tem conteúdo, tem valor para poder levar para outras pessoas, não guarde só para você. A coisa mais linda, a coisa mais, tipo assim, eu acho que você vai se sentir bem é fazer isso como o Lisandro está fazendo hoje, levar isso um pouco mais adiante. Pô, eu acho que o tempo passa, a gente passa, mas as nossas coisas que nós fazemos se tornam eternas, cara. Tipo, falou bonito, hein, Jefferson? Não, falou lindo, tocou o coração aqui. Bom, pessoal, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e falou, galera. Tchau, tchau. Falou, galera, até a próxima.